Boa tarde, galera. Então, vamos estar aqui resolvendo a questão 2 da lista 4 sobre simplex, para poder estar falando aí melhor sobre análise de sensibilidade. Então, a questão já é conhecida por vocês, é uma fábrica de madeiras de compensado e aglomerado, que fabrica 3 placas A, B e C, e dá aí uma tabela com as horas de produção para 3 tipos de processos diferentes, e a função objetiva é maximizar os lucros. O que acontece? Coloquei isso no Excel para poder ficar mais fácil. Temos aqui as variáveis de decisão, né? Quantidade de placa A, quantidade de placa B e quantidade de placa C. Lucros, a minha função objetivo, ela vai ser aqui o lucro vezes a quantidade do produto respectivo, né? Isso aqui acredito que vocês já saibam, questão de modelagem. E a restrição aqui está associada ao tempo máximo disponível para cada processo, né? Temos 3 processos, o tempo que se leva para fazer cada placa nesse processo e o tempo total disponível de horas nesse processo. Então, a gente vai resolver aqui pelo solver e ver os relatórios que ele vai passar para a gente. Que no caso é o relatório de resposta e de sensibilidade, né, que é o que interessa para a gente. Então, a gente tem aqui a nossa resposta, no caso, a solução ótima são 137 placas do tipo A e 25 do tipo B, né, que dá um lucro máximo aí de R$ 6.250. Aí, para isso, a gente tem o nosso relatório de resposta, e nós temos nosso relatório de sensibilidade. O relatório de resposta, basicamente aqui ele mostra, né, o valor máximo da função objetivo. Ele vai mostrar aqui o total de placas que precisa ser produzido do tipo A e do tipo B. E ele vai mostrar aqui o status, que é o que a gente precisa guardar, que é o mais interessante, que vem escrito aqui agrupar e sem agrupar. O que está escrito sem agrupar é uma restrição inativa, e o que está escrito agrupar é uma restrição ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós temos 400 horas disponíveis para o processo 2, por exemplo, nós já estamos explorando o máximo dessa capacidade. Então, vale a pena a gente aumentar, né, ou pensar na possibilidade de aumentar essa quantidade de horas disponíveis aqui para o processo 2 e para o processo 3, porque isso pode impactar positivamente na maximização do meu lucro. Então, o que você precisa guardar? Restrições ativas. O que tiver escrito agrupar aqui é importante para você. O que tiver escrito sem agrupar não é importante. Então, guarda isso, restrições ativas. Beleza, então passando para o relatório de sensibilidade. Aqui, o que a gente precisa saber aqui, né? No caso, isso aqui que está escrito objetivo coeficiente, são os valores do meu lucro. Então, R$ reais para cada unidade de placa A que eu tenho de lucro, 30 para cada unidade de placa B e 20 para cada unidade de placa C. Então, galera, o que acontece? Na nossa solução ótima, não é preciso a gente produzir placa C, não é, para poder obter o lucro máximo. Então, o que me dá uma boa margem de lucro é placa A e placa B, né? Como a gente pode ver aqui, R$ reais e R$ Então, não é viável produzir placa C, não é? Esses intervalos aqui, permissível acréscimo e permissível decréscimo, ele está querendo dizer para mim o quanto eu posso aumentar ou diminuir do meu lucro sem que o valor da minha solução inicial seja alterado. Então, se o meu lucro aqui diminuísse 20, ou seja, se ele fosse para R$ na placa A, a solução continuaria a mesma. E se ele aumentasse R$ no caso, até R$ se ele fosse para R$ 60, por exemplo, aqui, a solução também continuaria a mesma, não mudaria nada no nosso resultado. A mesma coisa aqui na placa B. Se nós aqui diminuíssemos R$10, passasse a ser R$20 o lucro da placa B, não mudaria em nada. Se aumentássemos R$70 e o nosso lucro passasse a ser R$100,
também não mudaria em nada, não é, o nosso resultado aqui no Simplex. Porém, pode acontecer uma situação do administrador falar o seguinte: não, mas eu tenho uma boa venda de placa C e eu quero saber quanto que eu preciso de lucro para poder ser viável eu produzir essa placa C. É aí que entra isso aqui, né? Esse reduzido custo. Ele é importante por causa disso. Você vê aqui, menos 5. Isso aqui significa que você precisa aumentar pelo menos R$5 no lucro da placa C para que seja viável produzi-la, né? Então, ela tem aqui o lucro de R$20 para cada placa. Se ela passar a ser R$25 ou R$26, ela já vai entrar dentro da nossa solução também. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como fica. Então, vamos colocar aqui o nosso lucro, R$25,10 para ver como fica, não é? Vamos mudar aqui, R$25,10 e vamos rodar de novo no Solver para ver o que acontece. Vamos lá. Então, exatamente, a gente chegou numa resposta bem interessante aqui. Veja que agora não é mais lucro fazer a placa B. Então aqui a nossa solução ela mudou, passou a ser 120 placas do tipo A e 50 placas do tipo C. Por quê? Porque aquele custo reduzido, ele mostra para a gente quanto que precisa se aumentar na margem de lucro para ser viável eu produzir determinado produto. Entendeu? Então vamos aqui voltar, né, para o que estava antes, 20. Vamos zerar aqui de novo. Beleza. Então, voltando aqui, né, para o nosso relatório de sensibilidade. Então, já entendido o que é o reduzido custo, a gente tem que entender o que é essa tabelinha daqui de baixo, né? Preço sombra, permissível acréscimo, permissível decréscimo. No caso aqui, né, restrição lateral. Esse aqui é o valor que fica do nosso lado direito da restrição, não é? No processo 1, eu tenho um total de 900 horas disponíveis, 400 horas disponíveis para o processo 2 e 600 horas disponíveis para o processo 3. Esse valor aqui, ele diz respeito ao intervalo de otimalidade, né? Quanto que eu posso variar aqui nas minhas horas disponíveis sem que a minha função objetivo seja alterada, sem que o meu resultado ele seja alterado. Então, por exemplo, aqui, no caso, vamos lá, aqui no caso do 600, por exemplo, 600 horas disponíveis que eu tenho, se eu acrescentar 200 e passar a ser 800 horas, não vai influenciar em nada na minha solução, ela vai continuar a mesma. Se eu diminuir 440 aqui, também vai continuar a mesma coisa. É só isso, tá? Tudo que está aqui, permissível acréscimo e permissível decréscimo, está associado a intervalos. Agora, o que é mais interessante aqui? Preço sombra. Isso aqui é o mais interessante, porque o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte: se eu acrescentar uma unidade, a cada unidade que eu vou acrescentar no lado direito da restrição, eu vou aumentar na minha função objetivo esse valor aqui, não é, que é o valor correspondente do preço sombra. Então vamos pegar aqui o processo produtivo 3, por exemplo. O que ele está dizendo aqui é que nós temos 600 horas disponíveis. Se em vez de 600 eu colocar 601 horas disponíveis, a minha função objetivo vai aumentar 8,75. O meu lucro vai aumentar 8,75. Vamos tentar fazer isso então e rodar para ver o que acontece? Então, vamos lá. Aqui vai passar a ser 601 horas. E aqui eu tinha 6.250, né, no meu valor máximo de lucro. Vamos lá, mais 8,75. Então tem que ficar 6.258,75, pelo que a gente viu. Vamos rodar e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Exatamente, o que aconteceu aqui? Como eu aumentei em uma unidade, né, a minha hora,
minha hora disponível no processo 3, a minha função objetivo, meu lucro máximo, aumentou em 8,75, né? É isso que o relatório de sensibilidade está falando para a gente. E se fosse o processo 2? Se fosse o processo 2, se em vez de 400 horas eu deixasse 401 horas aqui, por exemplo, não é? O meu lucro máximo aumentaria em 2,5, né? Em 2,50 aumentaria o meu lucro máximo. É a mesma coisa. Então, eu acho que é isso aí. O mais importante para a gente saber: custo reduzido, intervalo de otimidade, preço sombra. No relatório de resposta, o que é uma restrição ativa, o que é uma restrição inativa. Basicamente é isso aí. Valeu, galera. Foi mal a qualidade aqui do som tá ruim, mas acredito que dê para entender. Valeu.